Vamos ficar de pé para nós orar ao Senhor, para que Ele dê utilidade e trabalho na sua casa, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, eu estou te agradecendo por mais um dia. Meu Pai Santo, em nome de Jesus, abre as portas do céu e ouve a nossa oração, para que nós possamos ser bem-aventurados nesta noite, meu Pai, e dar aquilo que a gente necessita, saúde e felicidade, meu Deus. Abençoa todo o povo da cidade de Bonito. Abençoa o nosso pastor, abençoa o dirigente, abençoa o irmão Carlos, que está enfermo, meu Pai Santo, cura as enfermidades daquele homem, para que ele possa permanecer aqui na frente do trabalho, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço e te agradeço agora e para tudo sempre. Amém, Jesus. Por isso está, irmãos. Eu convido o irmão Reginaldo para cantar trezinho para a honra e glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória. Nós estamos aqui, irmão, para fazer o trabalho do Senhor. Porque Ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, e aqui nós estamos para pregar o seu Santo Evangelho em nome de Jesus. O irmão Reginaldo está com a oportunidade para cantar. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar o hino número 20. Amém, gente. Glória a Deus. Oh, Deus está magicando. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Hino de número 20. Glória a Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Toda a igreja. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Oh, pensamento, pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em excitação, olhar para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar. A igreja canta. Porque só Ele. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Quero que vocês abra sua boca e diga de novo. Porque só Ele pode salvar. Se a vossa senda sombra vem cair, Ele com sua graça tudo quer suprir. Vamos cantar dentro de tudo. Olhar. Aleluia. Olhar. Porque só Ele pode salvar. Vamos fazer amém? 124.
124. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. 124, vamos cantar com alegria, irmãos. Adorai-o, Rei do universo, terra, céu, cantai o seu louvor, todo ser, grande universo, glória, domínio, amor. O grande Salvador, é
conhecido dos irmãos. Louvado seja Jesus. Item número 15. Louvado seja o nome de Jesus. Conservo andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu, e cessar me vendeu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, meu pecado castigado em Jesus. E agora me alegre sua luz. Eu ouvi falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, convertei e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Quero os irmãos. Foi ali pela fé. E agora minha alegre sua luz. Mas o dia senti, meu pecado me vi. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e amigo seguro ele achei. Olha a sua. Foi a minha fé, e agora minha alegre sua luz. Onde todo então esse meu coração, conhecendo o sabor, revelou meu Jesus a sofrer na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. E agora minha alegre sua luz. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós já demos início ao trabalho do Senhor, nós já oramos para o Senhor, nós já cantemos para o Senhor. Então, vamos convidar a comissão para cantar e louvar ao Senhor Jesus Cristo. E após a comissão, o trabalho segue com o nosso pastor, que já está aqui conosco. Chegou o mensageiro e trazendo a notícia terrível. Eu cabeça parando, eu rebanho
correndo, não consegui chegar dentro do horário. Tivemos que deixar a Jaiane ali no hospital para tomar alguma medicação. Acho que essas viroses aí está tudo pegando a frente e ela pegou ela, estava bem atrás. Então, deixamos ela ali. Tiago daqui a pouco vai lá. Mas vamos continuar orando, não é? Deus é fiel. Convido a igreja a se colocar em pé para lermos a palavra de Deus, do nosso irmão auxiliar Leandro, que estará lendo a palavra de Deus. Nosso irmão auxiliar Luiz, comece conosco com a palavra aqui, por favor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, que abram suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 10. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui cultuando com os irmãos, pela confiança do nosso pastor Jael. Abençoe sua família e todo o ministério. Só temos a agradecer em nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo número 12, versículo número 10 até o versículo de número 13. Se a igreja achou, posso ouvir amém? Amém. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou teu pecado e não morrerás. Amém? Glória a Deus. Convido o nosso irmão Gênesis para fazer esta oração com a igreja. Estaremos orando pelos irmãos que se encontram enfermos. Oramos pelos nossos trabalhos, todos os nossos trabalhos nas nossas congregações. E oremos assim uns pelos outros. Amém, meus irmãos? Salve aí, irmão, Pai do Senhor. Amém. Essa oração. Senhor Deus, abençoe todos os irmãos que estão aqui na igreja, todos que estão aqui enfermos, Pai. A visita, Senhor, aqueles irmãos, Senhor, que estão nos hospitais, precisando, Senhor, da Sua palavra, Senhor, da Sua mão santa, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo, Senhor. Visita, Senhor, também, Senhor, os presídios, Senhor, nosso pastor presidente e todos os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar nossos assentos, meus irmãos. Estaremos ouvindo as crianças louvarem a Jesus com a alegria do mensal das crianças e estaremos ouvindo elas louvando. Louvando e agradecendo ao nome do Senhor Jesus. Logo após o grupo Louvores por Excelência, Adoradores por Excelência. Queres fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Aleluia. Espírito Santo, sopra neste lugar, tem minha vida usar.
As muitas vezes eu posso com Deus lutar.
domingo, dentro da programação, a apresentação pelas crianças. Cadê essa apresentação, irmã? A apresentação hoje tem não, né? Não, vai? Todos de casa. Que Deus abençoe a todos. Só devemos com a paz do Senhor. Eu vou ler Salmos 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas se permanece para sempre. Agora se aprofundar em nome de Jesus. Este louvor das duas crianças que estarão louvando, nós estaremos contribuindo com santos discos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Eu convido o nosso irmão para fazer uma oração. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Assim eu vou orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelos visitantes, pelos que nos estão visitando e por toda a igreja. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, eu estou te agradecendo, estou te pedindo, meu Pai Santo, por aqueles que trouxeram o dízimo para a manutenção da casa do Senhor e aqueles também que não puderam trazer, meu Deus. Agradeço, meu Pai Santo, por aqueles que trouxeram a oferta e por aqueles também que não trouxeram a oferta. Abençoa cada um deles para que cada um seja bem-aventurado na tua pessoa bendita, ó Pai. Neste momento eu te peço, por todos aqueles que vão trazer o dízimo, por todos aqueles que vão trazer as ofertas e os que não puderam trazer, isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor.
Estaremos ouvindo a apresentação com as crianças. Agradecida a Deus por mais um mês. Hoje, mensal infantil, estamos aqui para revelar o segredo. Revelar o segredo da melancia. Amém? Quem sabe? Quem conhece aqui o segredo da melancia? Só tem uma pessoa aqui que conhece. Mas vamos aprender nesta noite, né? E assim como a melancia é a maior das frutas, assim também é o amor de Deus por nós. E por Ele nos amar de um amor incondicional, Ele tem um plano para cada um de nós. O plano da salvação. As crianças aprenderam esse plano através das cores. E o primeiro passo do plano é representado pela cor amarela. E a palavra de Deus confirma este amarelo, né? No livro. Qual é o livro? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Assim como Deus quer uma vida eterna com Ele. E Deus é esplendor. O esplendor ele é representado pela cor amarela, onde encontramos na flor da melancia. O segundo passo é a cor preta, que também é confirmada em Todos pecaram. Todos pensaram. Parece glória de Deus. Amém. Romanos 3,23, onde diz que todos pecaram. E o preto é uma cor escura, uma coisa feia, né? E a palavra nos diz que carecemos. Em outra tradução diz que fomos destituídos, fomos retirados, fomos lançados da presença de Deus. O terceiro passo é a cor vermelha, confirmada também em Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. glória a Deus. A parte vermelha da melancia é a parte mais doce, né? Representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para nos remir, né? Para nos aproximarmos de Deus. E o quarto passo é a cor branca, confirmada também Em João 1:12, que fala: mas todos, quando receberam Deus, o poder mais seres feitos filho de Deus, mas que crê no nome do seu nome. amém. É a parte branca da melancia, né? Ela fica entre o verde e o vermelho. É onde em 1 João fala que aquele que aceita Jesus, ele é limpo, né? E Deus nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. E o quinto passo é a cor verde, também confirmada pela palavra de Deus. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Amém. E assim como o verde fala de árvore, né? Quando a gente lembra verde, lembra logo de árvores. E assim a gente vai crescendo e frutificando, não dando melancia, mas dando os frutos do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, perdão, paciência, temperança, né? E assim a gente vai crescendo. Todas essas cores é encontrada na melancia, que nos revela o grandioso plano de Deus para a humanidade. Amém? Agora as crianças vão cantar, mas antes das crianças cantarem o hino, eu queria também deixar um versículo para os pais. É um versículo que eu sempre repito aqui
Mas como o apóstolo João Paulo disse que não se cansa, né, de falar as mesmas coisas, eu também não me canso. Deuteronômio 6 e 7, um conselho para os pais. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Amém? É o segredo dessas crianças crescer e frutificar na casa do Senhor e lá fora também. Amém? Em João 3,16, aprendi uma lição, com as cores descobri o plano da salvação. Amarelo, o vermelho que eu viver, na tua palavra eu tenho sede. Quero crescer e aprender cada vez mais sobre o meu Jesus, que é meu Deus, meu Rei, Pai. Meu amor, até uma melancia, por isso eu te agradeço noite e dia. O amarelo brilha Deus e as ruas lá no céu, mas o peito do pecado nos separou de Deus. Meu sangue ficou assim branquinho, por isso eu te agradeço todo dia. Pelo amor, então não enviou o seu filho pra morrer, mas ele ressuscitou, lá no céu ele me espera. No mar do sul da terra, quero crescer e aprender cada vez mais sobre o meu Jesus, é meu Deus, meu Rei, Pai. Até uma melancia, por isso eu te agradeço todo dia. Por isso eu te agradeço todo dia. Por isso eu te agradeço todo dia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Conjunto eletrônico, louva ao Senhor também com alegria. Logo após, a nossa irmã Glória ao nome de Jesus. O eletrônico som de adoradores, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Nesta noite o Senhor ele fala ao meu e ao teu coração. Eu não sei qual a luta que você chegou aqui enfrentando nesta noite, mas sabemos que quando a gente vai ao lugar certo, para buscar a coisa certa, que é o refúgio, que é o abrigo, o consolo, o Senhor ele supre a nossa necessidade. Então, nesta noite nós escolhemos uma parte boa, que foi ir ao templo e buscar a melhor parte. Que logo cedo eu estava me lembrando era o que Ana fazia. Quando Ana estava angustiada, ela ia ao templo buscar o Senhor. Porque ela vivia afrontada, né? E não é diferente nos dias de hoje, nós vivemos afrontas diariamente pelo inimigo das nossas almas. Então, mesmo que você esteja passando por afronta, não deixe de buscar ao Senhor. Porque Penina, ela afrontava, mas ela esqueceu que Ana servia a um Deus que era grande. E enquanto Penina afrontava, Ana ia para o templo chorando. E ela se despejava nos pés do Senhor e dizia: Senhor, Tu estás me vendo, Senhor. Tu estás vendo, Senhor, a afronta, Senhor. E ali no tempo certo, quando Deus viu o quebrantamento de Ana, Deus honrou ela. E Penina foi envergonhada. Você crê que o inimigo da tua vida vai ser envergonhado? Então adore o nome de Jesus. A luta, o problema, a dificuldade, a afronta vai passar porque Ele é grande. Vamos adorar ao nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia.
um texto, 2 Samuel, capítulo número 12. Deixa onde nós lemos, capítulo número 12, e vou ler apenas um versículo. Capítulo número 12 de 2 Samuel, versículo número 13, que diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Quem pode dizer amém? Neste texto bem conhecido, irmãos, quando a gente podemos abordar diversos assuntos a respeito de um homem bem conhecido como Davi, Deus me deu um tema para esta mensagem, e o tema é Justificados pela fé. O pecado de Davi e as suas consequências. Vivemos em um tempo, irmãos, difíceis, tanto para quem está no mundo e principalmente para os cristãos. Estamos vivendo um período de esfriamento espiritual, aonde o que tem matado o povo não é cara feia, não é fofoca, não. O que tem matado o povo é o pecado. E muitas vezes o pecado cometido, às vezes não tem força de procurar ajuda, de se arrepender, de se reconciliar com Deus, e procura a saída mais fácil, que é correr para o mundo. Mas nesta noite, Deus vai falar ao teu coração. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 16 de 1 Samuel, que Deus chama Samuel e diz: olha, eu já tenho rejeitado Saul, tu vai agora lá em Belém de Judá e vai ungir um novo rei. Samuel pega o chifre ali com azeite, desce para Belém, chega na casa de um homem chamado Jessé. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jessé, ele observa o primeiro filho de Jessé, e ele diz que em seu coração está aí um novo rei de Israel. E no capítulo 16, versículo 7 de 1 Samuel, o Senhor repreende dizendo: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu, Senhor, olho o coração. Aleluia. E se passaram todos os filhos de Jessé, e Jessé ali apresenta todos os seus filhos, homens de estaturas, eram também guerreiros. E aparentemente, pela visão e a ótica humana, um daqueles filhos seria o novo rei de Israel. Mas se passaram todos. Samuel disse: tem mais algum? Disse: aí ele disse: não sentaremos à mesa antes que ele venha. Manda chamar Davi. Chega um jovem de aproximadamente 16 anos, cheio de carrapisco nas vestes, estava nas malhadas cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Davi se aproxima, Deus confirma dizendo: unge, esse será o novo rei de Israel. E a partir desse momento vai começar uma trajetória na vida de Davi, porque às vezes nós aceitamos o chamado e até cremos quando alguém profetiza dizendo que Deus tem algo na sua vida, que Deus vai fazer acontecer, que grande vai ser. Mas você também tem
E a Bíblia diz que a trajetória começa na vida de Davi. Davi começa a se apresentar. O seu pai manda ele levar comida para os seus irmãos que estavam na linha de frente ali da batalha contra um gigante, onde se destaca mais ainda o nome de Davi. Certa vez Saul chega para Davi porque Davi resolve enfrentar o gigante. E Saul é para eles: mas tu é apenas uma criança, é um menino. Golias tem experiência com a guerra. Davi olha para Saul e diz uma palavra tremenda: meu Senhor, quando eu estava diversas vezes cuidando das ovelhas do meu pai, via um urso ou um leão, eu o feria e tirava a ovelha da boca do leão. Davi estava dizendo a Saul: mesmo que eu seja pequeno, mesmo que eu não tenha estatura de guerreiro, mas eu tenho experiência com Deus. Por mais pequeno que você seja, por mais desprezado que você seja, mas Deus sabe que tu tem história, tu tem batalhas no oculto. Deus conhece a tua batalha nessa escuridão, aonde ninguém tem visto. Deus tem contemplado a tua vida. Saul não poderia conhecer, porque ele estava no anonimato, escondido, lá dentro dos matos, sem ninguém ver ele, mas Deus estava vendo, Deus estava contemplando, Deus sabia de tudo que Davi passava. A Bíblia diz que o tempo se passa, Saul morre no final do livro de 1 Samuel. Quando chega a 2 Samuel, no capítulo 2 e no capítulo 3, o povo de Judá unge Davi como rei. Mas se você notar e observar, Davi já vinha sofrendo, né? E na nossa visão humana, quando Samuel escuta Deus falar dizendo: olha, eu vou escolher um segundo o meu, vai ser o xodozinho de Deus. Nada vai, esse aí vai ter a proteção total de Deus. Olha o dedinho, ó. Quanto mais é dado, é cobrado. A alegria veio, eu disse: vai ser rei. Mas não sabia ele que vinha pela frente. Davi é ungido do rei, já é ungido. O povo levanta ele. Davi assume o trono. E como de costume, todos os reis, irmãos, eles estavam na frente da batalha, lutando pelo povo. E Davi consegue trazer, irmãos, a paz e o sossego para o povo. Porque para onde Davi ia para a batalha, antes dele ir, ele fazia o quê? Consultava. Porque ele ia botar a cara na guerra, irmãos, se o general não tivesse presente. Ele sempre consultava a Deus. E todo mundo olhava com um olhar diferente para Davi, como um exemplo, um orgulho de ter um rei como Davi, misericordioso. Saul tentou matar Davi diversas vezes, e quando Davi soube que Saul morreu, ele entristeceu. Davi sempre olhava com um olhar de misericórdia, irmãos. Mas chegou o capítulo 11 de 2 Samuel, e vai acontecer um dos eventos mais tristes, um dos mais tristes do Antigo Testamento. A Bíblia diz no capítulo 11
2 Samuel. E aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercasse a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. No tempo de inverno, quando era inverno, eles não saíam muitos para a guerra, porque no inverno, no tempo muito chuvoso, dificultava os cavalos e os carros na batalha, e também dificultava de se chegar alimento até os guerreiros que estavam no acampamento. E neste ano, como a Bíblia diz, como ela tem costume, os reis ir para a batalha, porque era a primavera, era o tempo da colheita. Então ele escolhia a primavera, porque era um tempo seco, para eles poderem batalhar e levar alimento para os soldados. Davi resolve ficar em casa. Não imaginava Davi, irmãos, porque na nossa vida é assim, irmãos. Você não consegue ver o espiritual, não, viu? Por isso temos que estar em constante oração. Às vezes o diabo está tramando a cilada e você está dormindo. Davi era para estar onde, irmãos? Na guerra, na batalha, na luta, mas Davi se acomodou no seu palácio. Aí o diabo, irmãos, ele gosta quando a gente está acomodado. Ele ama pessoas acomodadas, que procuram sempre o conforto, e esquece que tem que estar na batalha, tem que estar lutando, porque enquanto você está em casa, cochilando em dois pensamentos, o diabo está tramando contra a tua vida, o diabo está tramando contra a tua família. Davi, em vez de ir para a guerra, ficou em casa no conforto. O diabo trabalha assim, 24 por 48. Ele não dorme não, viu? E a gente, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, como eu disse no começo, muitos têm se acomodado e têm chegado ao pecado. E não tem força para se erguer. Os velhos crentes, não é pelo fato só dele pecar, não, porque tem que reconhecer que a gente só pode para a gente. Provérbios 11:18 nos diz assim: o ímpio recebe um salário danoso, mas para quem semeia a justiça haverá galardão certo. Provérbios 22:8 diz: o que semeia a perversidade cegará males. Se a gente planta bem, vamos colher. Se planta o mal, vai colher. Paulo disse aos Romanos que ao amor, quem ama não faz mal ao próximo. E fazer mal também é pecado. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Isso faz parte da nossa vida. Davi está lá no palácio, agora ele está
coloquinha na sua varanda. E quando Davi observa, ele vê uma mulher. E ele se agrada. Era aquela mulher. Chama o seu servo e diz: vai chamar. O nome da mulher era Betseba, esposa de um soldado de Davi, chamado Urias. Acontece o que tem que acontecer. Davi manda a mulher embora. E Davi comete um grande pecado contra Deus. Davi ainda acha pouco, tenta enganar Urias, o esposo de Betseba, querendo induzir a ele a ir para o seu lado, porque a mulher já estava grávida, e ele querendo cobertar o seu erro, ele engana o marido da mulher. Davi comete o primeiro pecado, é o adultério. O segundo pecado de Davi é o engano. E o terceiro pecado de Davi vai ser mais além do que você imagina. A Bíblia diz que Davi manda uma carta para Joabe dizendo: Urias está indo para a guerra. Pega ele e coloca de frente da batalha. Um ponto estratégico para que o inimigo tire a sua vida. Davi, além de achar pouco, de tomar a mulher do seu soldado, manda tirar a vida dele. E o homem, segundo o coração de Deus, está agora entrando em um precipício enorme. Porque tudo que a gente planta, a gente vai ter que colher. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Davi agora está morto espiritualmente. Porque Davi, ele era o segundo coração de Deus, irmãos. Só que esqueceu de uma coisa: ele ainda continuava sendo homem, falho e pecador, e sujeito a todas as tentações. Ele dá luz ao pecado, como o Tiago diz. E o pecado, quando ele é consumado, ele gera morte, irmãos. A morte espiritual. Davi agora está meio que tranquilo, por quê? Porque era o que, irmãos? Rei. E às vezes o homem se acha, porque está no poder, acha no direito de fazer o que quer. Mas com Deus não é assim, não. A justiça de Deus é para o grande, é para o pequeno, é para o médio. Deus não deixa ninguém passar batido. Era segundo o coração dele, mas iria pagar um alto preço pelo seu erro. A Bíblia diz que Betseba está grávida, e aquele que meu Davi estava tranquilo, achando ele. Quando chega no capítulo 12, irmãos, Deus envia um profeta chamado Natan. O profeta chega para Davi e vem com uma parábola dizendo: houve na cidade dois ricos, dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muitos gados. Já o pobre só tinha uma cordeirinha, uma ovelha, que ele amava tanto essa
chegando o viajante para visitar um homem rico, ele pega a ovelha, a porteira do seu vizinho, que era pobre, só tinha uma, mata ela, faz um guisado para dar para o viajante. Aí Natan diz: o que é que o rei diz a respeito disso? Aí Davi, a temperatura, tem que morrer. Como é que eu faz uma injustiça dessa? Tem que morrer. Capítulo 12, versículo 5 diz assim: ó, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Natan disse: disseste bem, rei, porque este homem é o Senhor. Tendo tu mulheres, pegasse a mulher de Urias, tomaste tua mulher, eu, Senhor, tenho te abençoado, tenho te dado diversas coisas, e tu achaste pouco, e tu fizeste que era mal aos meus filhos. Na mesma hora, Davi fica calado, porque ele é o acusador e ao mesmo tempo ele é o acusado. João 8, a Bíblia diz que os fariseus pegam uma mulher lá dentro do pé, vem todo mundo pro posto de gás, tem que morrer, porque pela lei a estátua tem que ser morta. Todo mundo com a pedra na mão, tem que morrer, porque o homem é assim. Jesus olha e diz: quem não tem pecado atira a primeira. Aleluia. Cada um soltou a pedra e saiu. Por quê? Porque todos eram pecadores. E Davi, esquecendo o pecado dele, do erro dele, queria julgar o amigo da palavra. Imagina se aqueles acusadores que queriam matar a mulher, Jesus dissesse: o teu pecado é esse, o teu erro é esse. Quem é tu para falar isso? Quem é você para falar isso? Você fez isso, você fez aquilo. Quem é você para falar alguma coisa? É fácil demais julgar alguém, irmãos, mas quando a gente olha para a nossa vida, o nosso passado às vezes é pior do que o nosso irmão. É bom tentar matar o próximo, mas a gente, quando entende que nós somos falhos, irmãos, nós baixamos a nossa cabeça para perdoar o nosso irmão. Davi dá sentença de morte, mas ele esqueceu o que ele tinha cometido lá atrás. Aleluia. A única palavra que Davi diz no capítulo 12 é assim: pequei contra o Senhor. Porque, irmãos, o que leva para o inferno, ou o que condena o homem, não é o fato dele pecar. Pegar não leva? Leva. Mas é o fato dele não se arrepender. E Davi entende e reconhece que ele pecou. Reconhece o erro dele. E o que Davi vai fazer agora? Natan diz: olha, o Senhor não deixará de morrer não, mas o menino vai morrer. Começa a primeira consequência do pecado de Davi.
Davi entra dentro do quarto, irmãos, e começa a entrar num jejum, em uma consagração, em prol da vida do seu filho. A Bíblia diz que ele não comia, não bebia nada. Se passou 7 dias e Davi trancado dentro do quarto. Quando ele escuta os anciões tocando o assunto que o filho dele morreu, ele sai dentro do quarto e diz: o menino morreu. Morreu, Senhor. Porque mesmo Deus perdoando, você tem que entender que tem que ter consequência. A vida de Davi, irmãos, começa agora a virar uma bola de neve. No versículo 16, do jejum, no versículo 18, o menino morre. Davi sai do quarto, já que o menino morreu, toma um banho, volta ao dia dela, como dia normal. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 13, começa a se cumprir o que o profeta tinha dito: porque tu fizeste mal aos olhos do Senhor, a espada não se apartará da tua. A espada significa a justiça. Deus estava dizendo: eu te perdoei, mas a justiça e a lei da semeadura vai ter que colher. Por isso que nós temos que pensar, irmãos, 1, 2, até 10 vezes antes de tomar uma atitude. Porque a sua atitude pode acarretar em várias consequências na sua casa e na sua família. Capítulo 13, versículo 13, 2 Samuel. Aminon violenta sua irmã, a filha também de Davi. No capítulo 13, versículo 30, Absalão mata Aminon, também filho de Davi. Começa uma confusão dentro da casa de Davi. Absalão se levanta contra Davi. No capítulo 15, 2 Samuel, versículo 13 e 14. No capítulo 16, versículo 20, Absalão toma as concubinas de Davi, toma o reinado de Davi. No capítulo 18, versículo 13, Absalão é assassinado. Davi se desespera e começa a gritar pelo filho de Absalão. Mas Davi não tinha do que se reclamar, porque ele só estava colhendo aquilo que ele plantou. Lá na frente, Davi já está velho. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25, Salomão manda matar o seu irmão Adonias. E Davi agora entra em desespero. Entre esses incidentes, Davi escreve os salmos tremendos, Salmo 51 e o Salmo 32. No Salmo 51, ele mostra uma visão importante, o quão terrível seja o nosso pecado, se nós abrirmos o nosso coração e implorar pelo perdão, Deus nos perdoa. No Salmo 51, versículo 2, 3 e 4, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente eu pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado pelos
que faça o bem e não peque. Deus, Ele te conhece, Ele sabe a tua estrutura, Ele sabe as tuas limitações. Não adianta o diabo soprar no teu ouvido querendo que tu se suicide, querendo que tu pare na caminhada porque tu cometeu algo que não agradou a Deus. Deus, nesta noite, Ele está te dizendo: eu te perdoo, eu sei das tuas falhas, eu sei que tu é limitado, eu conheço a natureza humana melhor do que ninguém. Ele sabe que não existe ninguém perfeito. Em Romanos 13:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um justo, não existe ninguém perfeito. Todos nós somos falhos, imperfeitos, pecadores e cheios de falha. Quando a gente olha para alguém que pecou, irmãos, abraça, porque você não é melhor do que ninguém. Davi, irmãos, ele pecou, ele fez algo grave contra Deus, mas a diferença, sabe qual foi? Que ele se arrependeu e reconheceu o seu erro. Deus não está aqui, irmãos, para te condenar, não. Jesus quer te dar oportunidade nesta noite. Jesus, Ele dá oportunidade. Ele perdoa. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Já conheci irmão, esse colega meu que ligou, desesperado, falando: eu cometi algo, estou com vergonha de mim mesmo. Eu disse a ele: tu não é o primeiro nem o último. Pede perdão a Deus, te arrepende e não faz mais. Mas e o povo? Quem justifica a Deus é Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos. Quem te justifica é Deus. Quem te remiu foi Deus. Quem pagou o resgate foi Deus. Foi lá na cruz do Calvário. Quando o diabo disse: dá certo na escada na alma dele, Jesus disse: eu vou pagar o resgate. Eu vou pagar o resgate. Vou derramar o sangue da cruz para reconciliar ele para comigo. É pelo sangue. É justificado pelo sangue do Cordeiro. Efésios 1:7 diz: em quem temos a remissão pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua, o que é graça? Favor merecido. Eu não mereço, Ele perdoar. Aproveite isso, irmão. Aleluia, graça. Você não paga, aleluia. Quem pagou foi Ele. Aleluia. Quem está preparando o lugar é Ele. Não deixe o diabo querer te parar porque você errou, porque Jesus já te justificou lá na cruz do Calvário. É pelo sangue, Ele te justifica. O diabo sopra no teu ouvido. Eu vou encerrar agora. O diabo sopra no teu ouvido: tu é pecador. Tu não é digno, não. Tu é falho. É o que tu fizesse. Mas você vai dizer assim: está repreendido no nome de Jesus. Ele me justificou lá na cruz. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que Ele tomou sobre si as nossas transgressões.
Ele levou na cruz. 1 João capítulo 2 diz: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, olha, a remissão, tens um advogado justo e fiel para com o Pai, é Jesus. Não precisa pagar nada de graça. Tu tens um advogado para te defender. Pegou ele na frente, vai ter consequência, tem que ter, claro, né? Mas ele justifica. Quando ele diz que tem que morrer, eu já paguei o preço. Ele justifica. Ele justifica. Não deixe ninguém querer te rebaixar ao mais baixo nível que diabo quer, não. Porque tu és filho, tu és herdeiro. E o preço ele já pagou. Diga amém. Com a permissão do nosso pastor, eu quero perguntar se tem alguma vida para Jesus. Aquele que reconheceu o seu erro, que um dia foi para o mundo, abandonou a cruz, não quis mais saber de Jesus, pecou contra Deus, mas que agora diz: eu reconheço. Faça como Davi, reconheça o seu erro, porque ainda não é tarde não, tem esperança. Cadê a primeira vida para Jesus? Quem aqui não é evangélico? Levanta a mão, por favor. Tem alguém não é evangélico aqui? Não é evangélico? Todo mundo é crente? Glória a Deus. Aleluia, né? Isso é bom, né? Só tem crente. Nós vamos orar para Jesus libertar. Está com libertação na família, nos filhos que estão afastados, no marido. E entenda uma coisa, irmãos: você também é falho, viu? Bota no joelho e Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela tua palavra, que o Senhor Deus concede ao seu servo. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a vida dele, e que ele continue ministrando a palavra. Bom é ouvir a palavra. Glória. Meus amados irmãos, quero fazer os avisos. Nós teremos a nossa Santa Ceia quarta-feira. Eu vou pedir para as irmãs da comissão formarem, guardar as coisas daquele jeitinho do aniversário, não é? Para a glória de todas as irmãs que compõem a comissão, estará guardada para a glória de Deus. Amanhã é oração, meus irmãos. Segunda-feira, toda segunda-feira à noite, temos oração. E terça-feira vai ter ensaio? Não, né? Nós suspendeu o ensaio, a consagração. Agora, na quinta-feira, vai haver uma mudança de horário. O ciclo de oração começa às 9 da manhã. Vamos voltar à origem. Então é de 9 às 16 horas. Aí a nossa dirigente: oi, irmã Débora, quando terminar o culto, eu preciso dar uma palavra para a senhora, viu? Vamos de Jesus. Aí vejo as irmãs, uma equipe que vem de manhã, quem pode vir de manhã. As irmãs trazem seu almoço, almoço aqui, no departamento aqui embaixo. Eu aprendi assim, círculo de oração é o dia que a porta estará aberta para todas as pessoas
quiserem orar. Não é só para a comissão, é para a igreja. Passar um dia de oração aqui. Qualquer irmão pode também trazer assim, eu quero passar um dia aí, pega seu almoço, guardar ali, depois almoça e volta de 1 hora. Tem um intervalo de alguém está vai almoçar, outro fica aqui orando. Então, vamos voltar às primícias, irmão. Vamos voltar à nossa origem. Nós não podemos perder a nossa origem. Então, eu convido a igreja para tomar parte do ciclo de oração a partir das 9 da manhã, toda quinta-feira. A igreja que ora é uma igreja que cresce, a igreja que avança. A igreja é uma igreja que não se embaraça. Amados, na Santa Ceia, quarta-feira, eu peço até que todos os departamentos cheguem cedo. Nós queremos começar tanto mais cedo, queremos economizar o tempo, porque veio o pastor Oséias Lemos, que foi o professor das irmãs e dos irmãos que fizeram uma faculdade aqui teológica. Falta um tempo medonho e algumas falta entregar alguns certificados. E eles, o superintendente não vai poder vir, mas ele envia o pastor de Pompos, que é o professor aqui, ele é o professor da faculdade. Então eles abriremos uma oportunidade, um tempo aqui na ceia para trazer o certificado, as fotos com os irmãos que estarão recebendo o seu certificado. Não sei quem são as pessoas, mas se você conhece alguém que fez o curso, avise que quarta-feira estaremos aqui e o pastor Oséias está entregando o certificado aos irmãos. Quero convidar também a nossa irmã Tatiana, está fazendo aniversário. Glória a Jesus. Vem aqui, minha amada, em nome de Jesus. Queremos pedir também aos nossos irmãos. Eu falei que nós teremos um batismo, nosso primeiro batismo, na minha gestão, no caso, estou me referindo a mim, não é que aqui não já teve. No final do ano, nós estaremos fazendo aqui o primeiro batismo aqui, batismo em águas. E todos os irmãos, adolescentes, irmãs que queiram se batizar, primeiro tem que fazer o discipulado. São 4 meses de estudo, de aprendizado. E nós estamos abrindo o curso, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas. Estará rodando o núcleo, nosso irmão Leandro, nosso irmão Val. Eu vou pedir para a irmã Clara entrar aí aqui, pois a irmã não vai poder participar, porque ela está em Cortez agora. A irmã Tereza, presbítero, Edmilson, então elas não poderão ficar. Mas eu convoco a igreja, os irmãos, adolescentes, os jovens, que ainda não, as irmãs, que não são batizados em águas, ou você já é batizado, mas nunca fez o discipulado, eu preciso de uma relação urgente para que a gente possa providenciar as cadernetas e o material de ensino. Amém, meus irmãos? Então eu quero ver a total de pessoas que queiram participar. Eu quero deixar você para a irmã Tatiana. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, o seu caminho. Porque no seu vosso, hoje é o seu aniversário, mas o nosso irmão também é o seu esposo. Vem cá, cadê teu lindo? Ian?
Vamos orar com vocês. Eu quero ler a sua meditação. O verso primeiro diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu li o primeiro e o versículo 12 agora em diante. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor. Na velhice, ainda darão frutos e serão viçosos e florescerão. Então, essa bênção, irmã Tatiana, ela não é só para agora, ela vai se estender mais para frente. Até o tempo a senhora já vai bem pertinho, cabelos em branco, a senhora vai se lembrar desta palavra. Seus filhos, seus netos, a senhora vai se lembrar desta palavra. Deus continuará lhe ajudando. Permaneça firme na presença de Deus. O melhor presente. A irmã Roseli trouxe uma lembrança para a senhora, mas ela está no carro. Não foi, mas depois ela vai dar. Uma lembrancinha que alguém der, a irmã, vai passar. Mas essa palavra, ela permanece para sempre. Receba de Deus uma provisão. Receba dele algo grande que a senhora está. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida, a vida de vocês. Nós estaremos orando pela sua família. Convidamos a igreja a estar de pé, amados. Estamos encerrando e concluindo o trabalho. E estenda as mãos para os nossos amados irmãos e a nossa irmã Tatiana, que está aniversariando hoje. Ore e abençoe ela. Rogue as bênçãos do Senhor sobre ela. Quando você ora para alguém, Deus estende as mãos sobre você e recompensa você. Supremo Pai, em nome de Jesus, queremos, Pai, apresentar a tua filha, que hoje, Senhor, ela completa mais um ano de vida. Ano de vida, só que cabe ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida deles e sobre a vida, Senhor, do Samuel, que não estará aqui presente, e do outro filho também. Senhor Jesus, eu venho pedir a tua bênção sobre a vida desta família. Guarde e proteja. Senhor Deus, eu venho pedir, Senhor, presente do céu, aleluia, para a vida dela. Ó Espírito Santo de Deus, concede graça, sabedoria e entendimento. Abre, Jesus, o céu para ela, aleluia, e ela venha, Senhor, entender que o Senhor, aleluia, o chamou para a obra. Ó Pai querido, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida deste casal, sobre a vida dos seus filhos. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, aleluia, nos dá uma semana, aleluia, tranquila, aleluia, nos dá, Jesus, segurança. Ó Pai querido, nos guarde, Pai, nos caminhos, na estrada. Ó Jesus, ainda pedimos, Senhor, sobre a vida do presbítero Carlos, meu Senhor, aleluia, concede a ele saúde, Jesus. Agora eu venho, Pai, pedir a ele saúde, Pai, para que ele venha, aleluia, sua saúde ser restaurada para a glória do teu santo nome. Leva-nos em paz, nos conduz, Senhor, em segurança. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. A igreja diz amém. Dá um abraço no teu irmão e deseja